Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu gostaria de convidar os irmãos para lerem comigo Hebreus capítulo 11, do versos 8 até o verso 19, pois eu gostaria de deixar uma breve meditação sobre a fé que supera limites. Acompanhem comigo, por favor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Amados, a fé que supera os limites, a fé que supera limites. No limite de Deus, é o que eu gostaria de meditar contigo hoje. Gostaria que nós gastássemos um pouquinho de nosso tempo sobre isso. Nós começamos com o propósito de Deus nas provações. Nós, quando estudamos sobre esse assunto, nós prosseguimos buscando versículos bíblicos para nos mostrar servos de Deus sempre vivendo em situações limite. E hoje, penso eu, com a ajuda do Espírito Santo, refletir sobre a experiência de Abrão, que pela fé superou os limites da certeza humana, os limites da esperança
humana e os limites do despreendimento humano, e que viveu como peregrino em direção à cidade permanente, cujo arquiteto e artífice é o próprio Deus. Os crentes, os verdadeiros cristãos, são filhos de Abraão. Ora, pastor, como? Eu sou brasileiro, como é que eu vou ser filho de Abraão? Gálatas, capítulo 3, versos 6 e 7. Se você quiser, dê uma conferida lá. Quer que eu repita? Gálatas, capítulo 3, versos 6 e 7. Seguindo, meus amados, nas pisadas de nosso Pai na fé, unimos de forma indissolúvel fé e obediência. Por isso, fazemos as obras de Abraão, conforme Jesus falou lá em João 8,39, e demonstramos a fé que temos, demonstramos a fé que possuímos, cada um de nós, através das obras que praticamos, conforme nós podemos aprender na Epístola de Tiago, capítulo 2, do verso 20 a 23. Ele diz, você tem fé? Então me mostre isso através das obras que você pratica. Essa é a fé que supera limites. A fé que supera limites. Eu falei que Abraão superou a fé, ou melhor, superou a fé de Abraão, para ser mais claro. A fé de Abraão superou os limites da certeza humana. Os limites da certeza humana. Primeiro, pela fé, Abraão saiu de entre os seus parentes para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Deus mandou ele sair, mandou ele abandonar a família, irmãos. Irmãos, abandonar a família. E eu pensaria, será que essa ordem veio de Deus? Será que Deus mandaria eu abandonar a minha família? Se em primeiro lugar é Deus e depois é a família? Mas Deus mandou Abraão fazer isto. Em Hebreus 11, nós lemos versos 8 e 9, você pode conferir. A cada passo que Abraão dava em obediência, Deus revelava o próximo passo. Então, primeiro obedeça, que a revelação do passo seguinte virá depois do ato de obediência. Assim, ele construiu uma história de fé, uma história de obediência. Abraão tinha a promessa, tinha a palavra de Deus. A promessa de Deus está na palavra de Deus. Isso dá para a gente aprender alguma coisa, não dá? Fora da palavra, é melhor a gente ter muito cuidado. Por isso, ele tinha certeza e convicção. As suas ações em obediência eram baseadas na palavra de Deus. E eu digo para vocês que essa é a base da nossa fé. Quando agimos em obediência à palavra, Deus age. E quero que você saiba que eu tenho centilhões de pecados, centilhões de defeitos, mas um eu não tenho. De maneira alguma eu sou capaz, ou fui jamais capaz, de torcer a palavra de Deus para tentar forçar um ponto de vista meu. Porque se eu ensinar contrário ao que diz a palavra de Deus,
eu serei um falso profeta. E o juízo de Deus sobre os falsos profetas é pesado. E de maneira alguma eu quero ser encontrado falso profeta, falso mestre, falso ensinador adiante de Deus. De maneira alguma. Eu não me atrevo. Não sei como tem tanta gente que se atreve a fazer isso. Além do exemplo de Abraão, temos muitos outros exemplos bíblicos e da história da igreja que nos incentivam a agir pela fé em obediência à palavra, ainda que não compreendamos tudo o que Deus está dizendo, ainda que não compreendamos tudo o que Deus está dizendo, porque realmente, irmãos, nós temos uma mente limitada, que precisa entender um Deus ilimitado. Muitas e muitas vezes teremos dificuldade de ter o discernimento correto. E esse discernimento só será alcançado através do esclarecimento por parte do Espírito de Deus. Mesmo que nós tenhamos a mente de Cristo, o que nos facilita muito, sem o Espírito Santo, não conseguimos nada, na verdade. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A certeza e a convicção, meus amados, vem pela prática em obediência à palavra de Deus. Muita gente acha que porque estamos na graça, não temos que obedecer à palavra de Deus. Cuidado. A única coisa que eu vou dizer é isso. Cuidado, toma cuidado, veja lá. Veja lá. Cuidado com o entendimento errôneo sobre o que é graça. Cuidado com isso. Romanos 10, 17, você pode conferir isso. João capítulo 7, de 15 a 17, também você pode conferir. A fé, meus amados, alcança a certeza que não é irracional, mas que está além da razão humana. Além da razão humana. É uma certeza transracional. Para melhorar sua meditação, depois você procura um pouquinho ler Mateus 16, versos 16 e 17, e Lucas 24, versos 44 e 45. Porque pela fé, meus amados, ultrapassamos o domínio das possibilidades humanas para entrarmos no domínio das possibilidades divinas e sermos, então, participantes do reino de Deus. Marcos, capítulo 9, verso 20 a 27, dá uma conferida. E também, se quiser, compare com Romanos, capítulo 15, versos 18 e verso 19. Agora, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre a fé que supera os limites da esperança humana. Supera os limites da esperança humana. Nós acabamos de falar sobre a fé que supera os limites da certeza humana. Agora estaremos falando sobre a fé que supera os limites da esperança humana. Veja bem, Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos da areia que estão na praia. Mas havia esterilidade e o filho da promessa. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Opa, uma mulher de 90 anos dando à luz filhos.
supera os limites da esperança humana, é verdade. Nasceu o filho da promessa do ventre de uma mulher que estava com 90 anos de idade. Irmãos, quando Isaac nasceu, eu repito, Abraão tinha 100 anos, um século de vida, e Sara 90 anos. Não havia mais esperança humana. E Paulo, o apóstolo, explica em Romanos 4, de 16, do verso 16 ao 24, como Abraão esperou contra a esperança. Opa, esperou contra a esperança. Vale a pena repetir. Se fortaleceu na fé e se tornou o pai daqueles que creem. Segundo, a esperança cristã está baseada nas promessas de Deus e não nos cálculos humanos. Baseada nas promessas de Deus, não nos cálculos humanos. Ela atravessa o véu e está ancorada no trono da graça. Pega uma ajudazinha lá em Hebreus capítulo 6, versos 17 e 20. Essa esperança nos dá forças para resistirmos e superarmos todos os obstáculos da caminhada cristã. Todos os obstáculos. Eu não disse alguns, não. E chegamos ao ponto em que eu gostaria de falar com vocês sobre a fé que ultrapassa os limites do despreendimento humano. Veja, Abraão era um homem muito rico. Você pode conferir em Gênesis 13, verso 2. Mas a maior riqueza de Abraão era Isaque, o filho da sua velhice, o filho da promessa. Abraão daria tudo o que tinha por Isaque. E foi Isaque, exatamente Isaque, o maior tesouro de Abraão que Deus pediu. Aí a gente fala, dá para entender isso? Mas ele abriu mão do que lhe era mais precioso. Hebreus capítulo 11, nós lemos dos versos 17 e verso 18. Não há, meus amados, verdadeira felicidade quando nós nos agarramos a tudo que é provisório e passageiro. Não existe felicidade nisso. Mas esse despreendimento tem limites. Em Abraão, pela fé, ele foi além desses limites. Abraão se dispôs a oferecer Isaque, porque a sua confiança na promessa de Deus era inabalável. Como anda a tua confiança nas promessas de Deus? Abraão cria que Deus podia ressuscitar o filho para cumprir o que lhe havia prometido. Esta era uma fé realmente que ultrapassa os limites que você puder imaginar. Quando abrimos mão de tudo o que é nosso, quando abrimos mão de tudo o que é nosso, crendo na fidelidade de Deus, fidelidade à sua palavra, podemos receber tudo o que Deus tem para nós.
Conhecemos o Deus que provê todas as coisas. E quando, eu posso dizer, irmãos, não temos nada de nós mesmos, quando nos esvaziamos de tudo que é nosso, olha que isso é muito difícil. Colocar isso em prática parece doideira para nós. Mas quando nós não tivermos nada de nós mesmos, tivermos aberto mão de tudo, teremos, então, tudo de Deus. Tudo de Deus. Essa é a esperança dos crentes que seguem nas pisadas do pai Abraão. Efésios 1:3 fala sobre isso, Filipenses 3:17 ao verso 11. Chegamos, então, ao término da nossa meditação de hoje, com a seguinte conclusão. A caminhada de Abraão e dos patriarcas não terminou com a conquista da terra prometida. Confira Hebreus 11, versos 9 e 10 e 13 a 16. Por que não? Porque esperavam eles por uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. E eu falo agora, que visão, irmãos, que vai muito além da visão humana. Com eles, aleluia, somos peregrinos em direção à Nova Jerusalém. Não podemos retroceder. Retroceder é ir ao encontro da morte certa. Mas avançar é temer a morte, mas com a perspectiva da vida eterna. Avance, levante. Não importa quantas vezes você caia, importa que você se levante. Todas as vezes que se levantar, ande para frente. Porque, irmãos, nós somos como atletas que correm no estádio, tendo como espectadores todos os que venceram pela fé, todos os heróis da fé, descritos em Hebreus capítulo 11. Como nuvem de testemunhas, conforme em Hebreus 12, de 1 a 2. E eu posso dizer que eles torcem por nós, porque dependem também da nossa vitória. Hebreus 11, versos 39 e 40. Portanto, irmãos, nós só temos uma opção: vencer ou vencer. Vencer ou vencer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.